Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que está aí do outro lado, você que tem acompanhado os vídeos todas as semanas, é sinal de que você quer aprender mais de Deus. É sinal de que você anseia por mais de Deus, porque você quer crescer em Deus. E se você está aí todas as semanas comigo, aqui aprendendo das Escrituras, aprendendo daquilo que Deus tem para ensinar aos nossos corações, pode ter a certeza que cada dia mais Ele vai entregar para você. Cada dia mais Ele vai ver o seu esforço, como você tem buscado, como você tem se esforçado para aprender mais sobre Ele. E Ele vai te entregar cada dia mais e mais. E hoje, como vocês já viram, o tema é hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de deixarmos as coisas de criança e começarmos a agir como adultos na nossa vida com Deus. E para este tema, eu escolhi o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Acredito que todos vocês conheçam esse versículo, mas eu vou ler para vocês, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui era Paulo falando para Coríntios, para a igreja de Coríntios. E aqui no capítulo 13 nós vemos que Paulo fala sobre amor, como o amor é maravilhoso, como ele é paciente, como ele suporta. E aqui no versículo 11 ele fala: eu deixei as coisas de menino, eu desisti das coisas de menino e eu passei a viver como um homem. E assim como na nossa vida normal como seres humanos, nós um dia nascemos bebê, nos tornamos criança, nos tornamos adolescente, depois nos tornamos adultos. Assim também é a nossa vida com Deus. Deus espera que no início da nossa caminhada com Ele, nós seremos bebês. Ele vai nos tratar como bebês. Deus, Ele respeita, Ele espera o nosso tempo, o nosso processo. Ele não ultrapassa, Ele não passa por cima. Por isso é que às vezes nós estamos à espera de uma promessa, Ele nos prometeu, Ele nos disse. E nós estamos à espera daquela promessa. E às vezes nós ainda somos crianças ou ainda somos adolescentes. E nós queremos receber aquilo que Ele prometeu para nós na nossa fase de adolescência. Mas Ele não pode entregar, porque nós ainda não nos tornamos adultos em Deus, nós não nos tornamos adultos nele. Enquanto nós não formos adultos nele, enquanto ele não poder entregar as responsabilidades que um pai só entrega para um filho adulto, ele não irá entregar para nós as responsabilidades que ele tem para nós, se nós ainda formos bebês, crianças ou adolescentes. E a verdade é que muitas vezes, assim como nós somos adolescentes, eu vou falar que da fase mais complicada, eu falo isso por experiência própria. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha a certeza que eu sabia mais que a minha mãe. Eu tinha certeza que eu era adulta, eu me sentia adulta, porque eu já tinha tamanho já de adulto, o corpo também já tinha mudado. E eu achava que eu já tinha realmente o entendimento que eu era uma pessoa adulta e que eu não só poderia viver como adulto, mas eu já poderia ter responsabilidade de adulta, já podia agir como adulta. Só que a verdade é que eu não queria pagar conta, eu não queria arcar com as responsabilidades de adulto. Eu só queria usufruir das vantagens que é ser um adulto, das vantagens que é ser maior de idade. E às vezes a nossa vida cristã com Deus é exatamente igual. Às vezes nós ainda somos adolescentes, nós temos atitudes de adolescente. Às vezes nós não queremos arcar com as responsabilidades e com as consequências dos nossos atos. Mas nós queremos usufruir das vantagens que é ser um adulto. Mas Deus não salta processos. Deus, Ele não salta tempo. E assim como na nossa fase de adolescência, né? Não sei se foi assim com vocês também, mas foi muito comigo. Eu lembro que na minha fase de adolescência, as minhas emoções, elas estavam muito afloradas, né? Muito à flor da pele. Eu não conseguia gerir muito bem as minhas emoções, as minhas atitudes. Às vezes, os hormônios também, né? Tava ali tudo agitado, toda aquela transformação no corpo, na mente. Também foi a mudança de país, juntou tudo ali pra mim na fase da adolescência. E eu não sabia gerir muito bem isso. E a verdade é que às vezes nós estamos na nossa vida cristã na fase de adolescente. E nós somos rebeldes, nós conseguimos gerir as nossas emoções. Às vezes há muitas mudanças na nossa vida e nós não conseguimos conjugar tudo, nós não conseguimos gerir tudo. Nós nos tornamos adolescentes rebeldes, revoltados com Deus, revoltados com a igreja, revoltados com as nossas autoridades. Que eu lembro que eu ficava muitas vezes revoltada com a minha mãe, eu ficava chateada, eu ficava nervosa, eu não sabia lidar com as minhas emoções, com os nãos que a minha mãe dizia. Às vezes nós não sabemos lidar com os nãos que Deus nos dá. Às vezes nós queremos tanto aquilo que o adulto pode fazer, com a maturidade
maturidade cristã adulta quer, nós queremos tanto usufruir, mas nós temos a imaturidade de um adolescente. Nós estamos na fase e nós não conseguimos enxergar, porque nós como adolescentes, nós achamos mesmo que nós somos adultos e que nós podemos fazer coisas como adultos e que nós temos o direito de viver como adulto. Mas o Senhor, como eu já disse, Ele não salta processos. O Senhor jamais irá entregar para nós coisas de adulto enquanto nós não desistirmos de sermos como crianças e adolescentes. Eu sei que aqui Paulo ele fala da fase de criança, mas a verdade é que nós na nossa vida cristã nós passamos também na nossa fase de adolescência. Eu passei na minha adolescência espiritual, ainda tenho passado. Muitas vezes é algo que eu luto contra mim mesmo, contra a minha carne, de entender os nãos de Deus, de entender que eu não sou mais uma adolescente, que eu tenho que amadurecer. Eu lembro que há uns tempos atrás, não tem muito tempo isso, eu lembro que eu chegava em Deus sempre com as mesmas questões, né, com os mesmos questionamentos, com muitas dores, com muitos dodóis, eu dizia assim, e o Senhor dizia assim, Kézia, mas eu tô te curando, eu tô tentando te curar, eu tô tentando te ajudar, eu tô tentando te ensinar, mas você tá tão cheia de você mesmo, você tá tão achando que você sabe tudo, que você não consegue ouvir aquilo que eu tenho te dito. E eu lembro que foi uma daquelas surras assim, bem dadas, eu lembro que eu me prostrei diante do Senhor, eu disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu amadureça em Ti, eu sei que o Senhor quer que eu cresça, mas tá difícil. Ao mesmo tempo eu pedi as responsabilidades de adulto, eu queria amadurecer na minha vida cristã com Deus e aceitar e receber as responsabilidades de que um adulto, né, pode ter. E eu dizia assim, Senhor, mas por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não cumpre? Por que o Senhor não faz? E o Senhor dizia assim, Kézia, você ainda é um adolescente. Você veio o tempo todo com questões de adolescente. Você quer que eu te entregue as responsabilidades de adulto? Kézia, eu não dou responsabilidades para uma filha que ainda é adolescente. Eu não posso dar. Não é porque eu não amo, não é porque eu não quero, não é porque eu não tenho responsabilidades para entregar. Mas, Kézia, eu preciso que você amadureça. Eu serei sempre o seu pai, que vou estar aqui para te dar colo. Eu vou ser sempre o teu pai, que vou estar aqui para te ajudar, você gerir as suas emoções, os seus traumas, as suas feridas, para que elas não entrem no seu coração, para que elas não infeccionem. Mas, Kézia, eu preciso de uma filha adulta. Eu preciso de uma filha que seja amadurecida em mim. Eu preciso de uma filha que ela saiba que ela tem um pai e que ela pode contar comigo. Não com aquele pensamento de adolescente rebelde, né? Às vezes eu digo assim, minha mãe não me ama, minha mãe ama mais a minha irmã do que a mim. Porque as atitudes de proteção que a minha mãe tinha comigo era diferente às vezes que ela tinha com a minha irmã. Porque eu era uma pessoa diferente, um adolescente diferente. Então, Deus, Ele age conosco conforme nós somos. E às vezes nós não entendemos que Deus trata-nos diferente, porque nós somos filhos diferentes, porque nós precisamos de proteções diferentes, e às vezes nós reclamamos, Deus, mas por que você entregou essa responsabilidade para aquele filho e para mim não? E o Senhor olha para nós e diz assim, você precisa de amadurecer, é hora de crescer, eu quero entregar as minhas responsabilidades para você, eu tenho que entregar responsabilidades para você como uma filha adulta, mas se você não se tornar uma adulta, eu não posso entregar nas suas mãos. E eu lembro que foi um trabalhar muito grande de Deus na minha vida, e tem sido esse trabalhar de Deus na minha vida. Eu não posso dizer que eu sou uma adulta, né, 100%, mas eu todos os dias falo para Deus assim, Deus, me mostre onde eu tenho que crescer, me mostre onde eu tenho que deixar de ser adolescente rebelde, onde eu tenho que deixar de ser aquele adolescente mimado, que não consegue ouvir, que não consegue aceitar, que acha que sabe tudo. E o Senhor todos os dias Ele tem me mostrado através da palavra dEle, através do caminhar dEle aqui mesmo na terra. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos como Jesus, Ele era maduro, como Jesus sabia lidar com as situações, como Jesus cumpriu o seu propósito aqui na terra, morrendo por nós, entregando a vida dEle por nós com maturidade. Imagina se Jesus tivesse que cumprir o propósito dEle e morrer na cruz como adolescente. Eu tenho a certeza que não daria certo. Deus não criou Jesus para Ele cumprir o propósito dEle na fase adolescente, não. Deus, Ele deixou que Jesus crescesse, se tornasse um adulto, para que Ele entendesse na fase adulta qual era o propósito dele e para que Ele não falhasse no propósito dele, mas para que Ele fosse maduro o suficiente para aceitar a morte de cruz por mim e por você. Será que nós estamos prontos para aceitar aquilo que Deus tem para nós? Será que nós estamos maduros o suficientes para dizer assim, Senhor, eu já não sou mais aquele adolescente, eu já sou um adulto, pode entregar as responsabilidades que o Senhor tem para entregar para mim, porque eu já estou pronto, porque eu sou um filho adulto, uma filha adulta, para receber aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Paulo, ele foi bem claro, ele fala, eu desisti
das coisas de criança. Às vezes nós vamos ter que desistir de todas aquelas certezas que nós temos, de todas aquelas razões, de todos os nossos argumentos contra Deus, às vezes contra pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós vamos ter que desistir e dizer assim: Deus, eu desisto de tudo aquilo que eu tenho lutado contra o Senhor. Eu desisto de todo aquele empecilho, de toda aquela infantilidade, de toda aquela fase de adolescente, de toda aquela rebeldia que eu tenho usado para não amadurecer em Ti. E eu quero, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para mim. E para isso eu sei que eu tenho que crescer e amadurecer. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Que Deus venha ministrar no seu coração. Que Deus venha mostrar para você em que atitudes você não tem sido adulto. Em que atitudes você ainda precisa crescer, amadurecer e confiar nele para que ele possa entregar para você aquilo que ele tem preparado. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem like aqui no vídeo. Partilhe para o máximo de amigos que vocês conseguirem. Porque quanto mais vocês partilharem, mais o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo importante, ele vai espalhar para mais pessoas e que mais pessoas venham crescer em Deus e deixar de ser adolescentes. Que Deus nos abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Um beijinho grande.